Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nessa nossa série de devocionais, a nossa jornada no livro de 1 Samuel. Nós estamos no capítulo 27 e no capítulo 27, depois de Davi ter aquele episódio relacionado com a tentativa de assassinato de Saul, que Davi não faz porque Saul era, enfim, ungido do Senhor, ele se retira para o território dos filisteus, porque ele acha que lá ele vai ter um pouquinho mais de segurança contra toda a empreitada aí de perseguição do rei Saul. Então no versículo 1, no capítulo 27, temos o seguinte: Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul, portanto não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Então ele vai para a Filístia e se alia a Aquis, rei dos filisteus. E no versículo 6 nós temos o seguinte: então naquele dia Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Durante 1 ano e 4 meses, Davi, refugiado lá nos filisteus, sob a tutela do rei Aquis, ele empreende uma série de ataques e guerras contra tanto os inimigos dos filisteus quanto os inimigos aqui do povo de Israel. Então, para ficar bem na fita dos filisteus, Davi diz que ele atacou ao sul de Judá, o sul dos Jeramelitas e o sul dos queneus, mas na verdade ele havia atacado os jerusitas, os gersitas e os amalequitas. Esses três povos aqui são povos tanto inimigos dos filisteus quanto inimigos do povo de Israel. Então, o que Davi faz? Davi faz meio que uma jogada dupla de cena. Uma com os filisteus para ele manter a sua posição e a sua confiança entre os filisteus, e outro para com Israel. Mesmo ele estando junto dos filisteus, Davi estava atacando alguns dos inimigos importantes que os israelitas tinham. Mas o foco aqui era a confiança que Davi queria ter a partir dos filisteus, porque foi um tempo de 1 ano e 4 meses que ele passou naquela terra, se refugiando aí dos perigos causados por Saul. Tanto é que os filisteus tiveram a impressão de que Davi havia abandonado de vez, os interesses do povo de Israel e ele havia se aliado aos filisteus definitivamente. Então, durante esse tempo de 1 ano e 4 meses que Davi passou entre os filisteus, Davi fez essa dupla jogada para, no primeiro momento, conquistar o crédito dos filisteus e, no segundo momento, ajudar a combater os inimigos de Israel. O ponto que eu desejo salientar nesse capítulo é o seguinte, que Davi ele se sentiu inseguro e por isso foi fugir e achar um território, um refúgio seguro entre os filisteus. O texto não fala se Davi fez a coisa certa ou Davi fez a coisa errada. Aliás, nós vemos o texto falando que Davi deu uma mudadinha na versão, no jeito de contar, meio que enganando e induzindo os filisteus ao erro. Nós podemos ver que Davi, por mais que seja o homem segundo o coração de Deus, não era um homem perfeito. Embora o texto não venha acusar que Davi fez a coisa errada, Davi usou de uma certa esperteza para poder fugir de uma situação que era muito contrária a ele, ou seja, Saul estava perseguindo Davi, e ao mesmo tempo ter um momento aí de mais de 1 ano, onde ele poderia reforçar as suas tropas para, enfim, voltar ao território natal, que é o território de Israel. Foram momentos muito complicados em que nós vemos que, diante de momentos de crise, diante de momentos de tribulação, é a nossa inclinação mais natural rodar o nosso cérebro, buscar maneiras de, por meio da nossa esperteza, por meio da nossa astúcia, contornar a situação, e muitas vezes nós não fazemos isso colocando Deus em primeiro lugar. Em outros lugares nós vemos Davi clamando ao Senhor, clamando e buscando a vontade de Deus. Mas aqui nós não vemos isso acontecer. E por não ter isso acontecido, ou seja, por Davi não ter buscado a vontade do Senhor, Davi arranja um jeito seu, um jeito meio que falseado, um jeito meio que dúbio de iludir tanto filisteus como também o seu próprio povo, o povo de Israel.
Meus irmãos, nós temos que colocar sempre a vontade de Deus em primeiro lugar e, baseado nessa vontade, tomar uma decisão certa. E a gente vê um lado meio que humano de Davi, que não ouviu a vontade de Deus, não buscou a vontade de Deus e procurou a sua forma de resolver a situação. É melhor a gente não fazer desse jeito, não é verdade? É melhor a gente sempre clamar ao Senhor e buscar a sua vontade. Que Deus te abençoe, nós nos vemos no próximo episódio e até lá, Deus te abençoe. Tchau!